Como discipular o seu filho sem ser religioso? Seu filho pode crescer dentro de uma igreja e mesmo assim não conhecer o reino de Deus. Olá, eu sou o Caco, pai da Sophie de 8 anos, da Elisa de 5 anos, e buscando na minha trajetória de discipular as minhas filhas, eu trago aqui os meus aprendizados para que você consiga levar o reino de Deus para dentro do seu lar. Hoje eu vou te mostrar como que a gente pode discipular os nossos filhos de uma forma natural, profunda, sem transformar sua casa em um ambiente religioso pesado. Muitas vezes nossos filhos passam um tempo na igreja, a gente ensina várias coisas e eles não conseguem conhecer profundamente o reino de Deus. Então, se você quer conhecer mais conteúdos como esse, já siga o canal que tem uma série de mensagens que vai ajudar você a discipular o seu filho aí dentro da sua casa. Muita gente acha que discipular filho é ensinar versículos bíblicos, orar com a criança, levar para a igreja, mas existem problemas reais na hora do discipulado. Eu vou trazer aqui para vocês os 3 principais problemas na hora de discipular os filhos. Então, o primeiro aqui é que a criança aprende regras e não aprende relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente ensina as regras para a criança, ensina a Bíblia, ensina o que não pode, mas deixa de ensinar o que é o principal, que é ele se relacionar com Deus, aprender a conhecer Deus no dia a dia, no cotidiano, a sentir a presença do Espírito Santo. Algumas vezes a gente quer mostrar o que existe na Bíblia, mas a gente não vivencia isso dentro de casa. Então, um dos principais erros, o primeiro erro é esse, a gente não trazer Deus para dentro da nossa rotina, para dentro do nosso cotidiano com a criança. O segundo ponto é quando a fé vira obrigação. E tudo que é obrigação vira chato. Lembra você quando criança? Tudo que te obrigavam a fazer você não gostava. E a tendência disso é virar um problema lá no futuro, porque quando a gente faz por obrigação, não faz por entender, por gostar, a gente acaba depois não querendo fazer mais aquilo. E aí é onde entra o problema na adolescência. Muitas crianças abandonando as igrejas, abandonando a fé, abandonando a religião, porque foram obrigadas a fazer algo ou acreditar em algo quando era criança. O ideal é a gente fazer a criança entender, compreender o que ela está passando, o que nós estamos querendo passar de ensinamento bíblico para ela e trazer isso para a rotina, para o cotidiano dela. E o terceiro problema, eu já adiantei, que é abandonar tudo. Quando a gente pressiona, quando tudo vira obrigação e a criança não entende, né, a conexão com Deus, não sente Deus, não vê a presença de Deus no cotidiano dela, a tendência é criar um abandono da religião ou daquilo que é pregado para ela uma vida inteira, porque ela não consegue compreender como aquilo de fato pode funcionar na vidinha dela. Os nossos filhos não precisam apenas de ensinamento bíblico, eles precisam ver o reino de Deus dentro da casa deles, dentro das nossas casas. Então, o nosso exemplo é o principal ativo no discipulado das crianças. Então, eles querem ver o espelho de Cristo em nós. Nós falamos tantas coisas que como que a gente vai cobrar deles se às vezes nós não estamos fazendo isso dentro de casa? Estamos dando uma resposta ríspida, sendo grosseiros com os nossos filhos, ou tendo atitudes que não refletem o reino de Deus. Fica incongruente, ele não consegue entender, né? As crianças aprendem pela repetição, pelo aprendizado, observando. Assim como a gente aprende a falar. A criança vê o adulto falando e vai imitando as palavras, o som das palavras até aprender. A gente não aprende a gramática primeiro, a gente não aprende, né, o que é o plural. Não, primeiro a gente aprende a falar, depois aprende a aprofundar no que é o português, né, nas regras. No discipulado é a mesma coisa. Eles vão aprender observando a gente no dia a dia. Vou trazer aqui um exemplo de como eu trabalhei esse discipulado no dia a dia. Teve um dia que eu saí para passear com as minhas filhas, a Sophie de 8 anos e a Elisa de 5 anos. A gente foi numa praça e nessa praça tinha aqueles brinquedos infláveis e elas quiseram brincar. E quando elas estavam lá brincando, a Sophie virou para Elisa e falou assim: Elisa, tinha um mastro, né, no meio do brinquedo. Ela falou assim: Elisa, eu vou pular lá. Depois que eu sair, você pode pular. E a Sophie foi. E a Elisa, como ela é mais agitada, assim que a Sophie foi, a Elisa foi em seguida e caiu em cima da Sophie. E a Sophie ficou extremamente chateada. Sentou lá no canto do brinquedo e não queria brincar mais. Elisa foi lá e pediu perdão para a Sophie. A Sophie não quis perdoar. A Elisa pediu novamente e a Sophie continuou lá no canto chorando. Com isso, Elisa voltou para o brinquedo, voltou a brincar, a se divertir e a pular. Cheguei perto da Sophie e falei com ela: Sophie, por que você não vai lá, perdoa sua irmã e volta a brincar? Ela: eu não. Tudo que eu falo com a Elisa, ela faz diferente. Ela sempre me machuca. Falei: mas Elisa está lá brincando, se divertindo, e você que está aí parada, sem aproveitar nada do brinquedo. Ela: mas eu não quero. Aí foi quando eu chamei ela. Falei: o que Jesus falou sobre perdão? Quantas vezes nós devemos perdoar? Ela: sempre que possível, papai.
né? Já tinha ensinado para ela que Jesus tinha falado a perdoar 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessário, e ela compreendeu. Eu falei, então, agora você está tendo a oportunidade de perdoar sua irmã e fazer as pazes e voltar a brincar. Nisso ela, tá bom, papai. Ela levantou na mesma hora, foi lá, as duas se abraçaram e voltaram a brincar. Aquele brinquedo que a alocação era 15 minutos, naquele dia não sei por quê, ficou 40 minutos sem o monitor chamar elas. Elas tiveram oportunidade de aproveitar. Posterior, eu chamei ela e falei, tá vendo como foi melhor perdoar? Que as duas aproveitaram e que o perdão é importante para a gente que está liberando. Nós temos que fazer isso no cotidiano das nossas crianças. É trazer para a realidade prática. Às vezes um amiguinho que machucou, um amiguinho que fez uma ofensa, ou quando o seu filho ofende alguém e precisa pedir perdão, é esses pontos que nós temos que trazer, sempre casando com alguma mensagem bíblica, para que ele consiga compreender como aquela realidade que foi falada ali, aquela historinha que foi contada para ele, como que isso vai funcionar no dia a dia dele. Tem 3 pilares aqui que eu vou trazer para vocês. O primeiro é presença. O seu filho precisa ver a sua fé funcionando. Você tem que mostrar como que a sua fé age, né? Então, peguei um ponto aqui. Como você reage aos problemas? Você está dirigindo o carro, alguém te fechou no trânsito. E você abençoa ou você amaldiçoa, fala um palavrão. Seu filho está observando. E vai ser como ele vai repetir na vidinha dele. É importante que a gente consiga ter essa clareza de que as nossas atitudes devem refletir o reino de Deus dentro das nossas casas, para que os nossos filhos vivenciem isso. Como você pede perdão? Então, você teve algum problema? Trazer o perdão, às vezes, né, teve alguma briga com a sua esposa ou com seu marido dentro de casa, que não deveria ter feito na frente da criança, ou fala um pouco mais ríspido, pedir perdão tanto para o cônjuge na frente da criança, quanto para a criança que assistiu aquilo. Recentemente, eu passei uma história com a Elisa, a minha de 5 anos. Ela estava na cozinha, né, eu estava na sala, cheguei na cozinha, ela tinha colocado a cadeirinha dela perto do móvel, ela subiu, pegou o pote de café e estava colocando café dentro daquelas cafeteiras de sachê, só que ela estava colocando onde põe água, então não tem que colocar pó. E na hora que eu vi aquilo, eu já dei um grito com ela, Elisa, o que você está fazendo aí? Desce daí agora! E ela desceu chateada, e eu vi que ela ficou chateada, então eu ajoelhei na frente dela, pedi perdão para ela, falei que eu não deveria ter gritado, ela papai, você podia ter só conversado comigo, não precisava ter gritado. Expliquei para ela que não podia, que eu fiquei um pouco nervoso porque poderia estragar a máquina de café e ela compreendeu. Mas foi importante eu pedir perdão para ela. Isso mostra que a gente está disposto a pedir perdão. E quando a gente pedir para os nossos filhos perdoarem, eles vão ter aprendido conosco que o perdão é um caminho possível. E o terceiro ponto, a presença aqui, é como você ora. Né? A criança tem que ver você orando, você tem que chamar ela para orar. Na hora de se alimentar, chama ela para orar pela comida. À noite, antes de dormir, convide ela para orar com você, para ela entender como que você ora, como que você faz a sua oração, para ela aprender no caminho. Na Bíblia já diz, ensine o seu filho no caminho para que quando ele crescer, ele não se desvie. É mostrar como você pode orar com ele. O segundo pilar são conversas espirituais naturais. O que é isso? Você conversar com o seu filho sem fazer um culto todo dia. É o que você acha que Deus pensa sobre isso. Fazer perguntas para eles sobre determinados temas, sobre problemas que vocês passaram, problema que ele passou, ou viu alguma matéria, algum noticiário na TV, alguém fazendo mal, você fala, o que Deus acha sobre isso? O que você pensa que Deus acha? Isso ele vai começar a ter um raciocínio crítico sobre as vontades de Deus e também nós podemos chamar eles para agradecer. Vamos agradecer sobre isso? Às vezes ele queria uma bicicletinha, pedia muito tempo, um joguinho e ele ganhou. Chamar ele para agradecer, ensinar ele a ser grato todos os dias, ele entender sobre a gratidão. Então é trazer conversas espirituais e mostrar que isso pode estar no nosso dia, no nosso cotidiano. E o terceiro pilar é experiências com Deus. Crianças precisam de ter experiência com Deus. Orar quando alguém está doente. Então, tem alguém doente na família, chama, gente, vamos, vem cá meu pequenininho, vem cá minha pequena, vamos orar pela tia Maria, que ela está dodói. E depois que a tia curar, mostrar, tá vendo? Nós fizemos aquela oração, o Papai do Céu atendeu, o nosso pedido. Isso é muito importante para que eles aprendam no cotidiano a ter essa vivência, a sentir a importância da oração, que a oração
tem resultado prático. Agradecer por algo, como eu falei, né? Pediu uma bicicletinha, pediu algum presente, ganhou algo que não esperava. O papai estava querendo trocar de emprego, conseguiu trocar. Convida ele para poder fazer uma oração, para agradecer essa conquista da família. E pedir a direção de Deus. Esse, para mim, é o ponto mais importante. Às vezes nós adultos tendemos a fazer coisas da nossa vontade. A gente não pede a direção de Deus para fazer algumas coisas em vários momentos da nossa vida, porque não estamos acostumados. Mas se você treina o seu pequeno, desde pequeno, pedir uma orientação a Deus, quando o papai quiser mudar de emprego, pedir uma orientação a Deus, eu tenho experiências maravilhosas com isso. Uma vez a gente estava saindo de uma casa, precisava alocar outra e não estava achando casa. As casas estavam com valores muito caros ou casas muito ruins. Aí minha sogra, Gelta, veio na minha casa, ela nos ingressou na fé. Ela falou, vocês já pediram a Deus? Fizemos uma roda de oração, oramos, ela falou, cada um aqui vai pedir alguma coisa que quer na casa. E aí nós pedimos, né, que fosse próxima do trabalho da minha esposa, próximo da escola das meninas, que fosse uma casa ampla, que tivesse um espaço para a Elisa, para a Sophie poder brincar. E aí ela falou, eu vi numa visão uma casa com uma grande árvore. Pouco tempo depois, nós conseguimos uma casa maravilhosa, num preço incrível, com tudo que nós havíamos pedido. Então, se você não sabe pedir a Deus, muito provavelmente você não vai receber bem. Saber pedir é importante e saber pedir a direção de Deus. Devo mudar de emprego ou não? Devo fazer isso ou não? E mostrar para o seu pequeno o que você está pedindo de direcionamento para o Senhor. Agora eu vou trazer 3 erros que os pais cometem. O erro número 1 é delegar a responsabilidade do discipulado para a igreja. A igreja não tem responsabilidade nenhuma em discipular seu filho. Eles vão ensinar a palavra, a escola bíblica é importante para ensinar, mas o discipulado acontece no dia a dia. São exemplos, são posicionamentos, é a nossa postura perante a vida que vai discipular o nosso filho, e sem forçar demais. O segundo erro é ensinar religião. Muitas regras e pouca relação com Deus. Então, às vezes a gente ensina muitas regras para os nossos filhos e ensinamos pouco como que eles vão se relacionar verdadeiramente, sentir Deus, entender o que Deus está chamando, ouvir a voz de Deus no coraçãozinho dele, ensinar mais como ele pode aplicar aquilo que ele aprendeu na Bíblia, aprendeu na escola bíblica dominical ou aprendeu com você no cotidiano dele. E o terceiro erro é querer resultados rápidos. Discipulado é uma construção, é processo de anos, você vai treinando o seu filho. Não queira que na primeira parábola que você ensinou, que ele aprenda, introjete aquilo e já consiga colocar no dia a dia. Não, calma, esses são pequenos. Nós, como adultos, muitas vezes conhecemos a palavra, conhecemos o que deve ser feito e não conseguimos aplicar, então vamos ter paciência com os pequenininhos, fazer essa construção gradual, que tenho certeza que quando chegar lá na frente, ele vai conseguir entender tudo aquilo que você quis passar para ele e vai aplicar na vida dele. Se esse vídeo até aqui fez sentido para você, tem te ajudado, tem clareado as suas ideias de como discipular o seu filho, curte aqui, deixa o seu like, que isso ajuda esse vídeo a chegar a mais famílias e a gente levar o reino para dentro de mais casas e ajudar outros pequenos também a conhecer mais o Senhor. Agora eu vou trazer um caminho prático, 3 dicas simples que você pode começar agora mesmo dentro da sua casa. Vamos lá, a primeira dica é conversar sobre Deus todos os dias, nem que seja por 2 minutos. Parar com seu filho, mas minha rotina é muito cansativa, eu corro demais, chego atrasado do trabalho. Se você tiver 2 minutos, se você busca o seu filho na escola, vai conversando com ele, pergunta como foi, se ele tem algum problema com um coleguinha, usa isso para trabalhar o perdão, trabalhar algumas parábolas, trazer para ele para o cotidiano. Se você que coloca ele para dormir, conte uma história ali antes de dormir, ou pergunte sobre o dia dele, ou conte sobre o seu dia. Fala, olha, hoje o papai, a mamãe, teve um problema no emprego. Aconteceu isso aqui, uma pessoa falou uma coisa que não era verdade. Sabe o que eu fiz? Eu perdoei ele. Então é mostrar no cotidiano como você vai conseguir perdoar as pessoas, como você vai conseguir colocar em prática aquilo que você prega para o seu filho. Então ele vai ver muito mais com os seus exemplos do que com o que você tem ensinado para ele. O segundo ponto é orar juntos em momentos reais, não apenas em rituais. Você pode trabalhar com seu filho em momentos, né? Alguém está dodói, vamos orar por ele, né? Na hora da alimentação, vamos agora orar, abençoar, consagrar essa comida. Em vários momentos, saindo para a prova, vamos fazer uma oração para que o Papai do Céu te abençoe, te dê sabedoria, te dê calma, te dê entendimento para tudo aquilo que você estudou, você conseguir responder da melhor maneira possível na prova. Então, em momentos cotidianos, não esperar só
estar num culto ou estar em um evento para poder fazer uma oração sincera e verdadeira junto com o seu pequeno. Terceiro ponto é o que eu já falei antes, que é mostrar o caráter de Cristo. Né? Você ser um espelho de Cristo aqui na Terra, você ser um verdadeiro cristão, você mostrar que você está seguindo, tentando fazer o máximo para alcançar o que Cristo deixou para a gente. Isso ele vai ver no exemplo muito mais do que em palavras. A fé do seu filho não vai ser formada na igreja, vai ser formada principalmente dentro de casa. E pais que discipulam não criam filhos religiosos, ele cria os filhos que conhecem, que têm intimidade com Deus. Esse é o ponto mais importante. Mais do que conhecer, conheço várias pessoas que conhecem a palavra de cabo a rabo, mas não aplicam isso na verdade. O mais importante é a gente ensinar os nossos filhos a aplicarem tudo o que aprendeu. Se você é pai ou mãe e quer aprender a discipular o seu filho de forma prática, assina esse canal, indica esse canal para amigos seus, que eu vou trazer conteúdos aqui para ajudar você a trazer o reino de Deus para dentro da sua casa e para levar toda a sua família também para o reino dos céus.